Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, autoconhecimento, dentro desses princípios da árvore da vida. O livro do Zohar, na Kabbalah, nos fala sobre nós conhecermos a nós mesmos de uma forma com que nós possamos chegar mais próximo ao divino. Dentro dessas maneiras, praticando os ensinamentos que ele deixou, conforme o Kabbalah nos ensina. O autodesenvolvimento está muito atrelado aos aspectos emocionais e espirituais da pessoa. Muitas das vezes a gente esquece do espiritual ou negligencia, nos tornando muito materialista, ríspidos, né? Como se nada mais importasse além do dinheiro. O dinheiro é uma forma que nós precisamos de fato, mas também é apenas uma das necessidades do ser humano. Uma das principais é além do mental, espiritual e físico, espiritual. E acabamos de dar essa compreensão desses três fatores, físico, mental e espiritual, e até além, inclusive. E nesse sentido, nós temos a Kabbalah, onde ela fala sobre determinadas ações, como por exemplo, nós estamos em equilíbrio com o Hesed, que é a esfera da misericórdia, é a esfera da bondade, é a esfera da caridade. E quando nós estamos trabalhando nessa esfera, nós estamos trabalhando a questão de que estamos chegando perto dessa esfera. Quanto mais você ajuda o próximo, é importante não estar ao extremo aqui, você é uma pessoa extremamente caridosa no sentido de dar até as roupas do corpo. Não é isso que Deus quer na sua vida, não é isso que a espiritualidade no geral quer, mas é uma questão onde nós vamos trabalhar várias questões. Coragem, né? Às vezes você simplesmente não pode nem ser generoso, você pode ajudar seu amigo, seu irmão ou algum companheiro em questões pessoais dele, desenvolvimentos pessoais dele, ajudar ele em alguma coisa sem cobrar, por aí vai. Nós estamos ali cada vez mais trabalhando o nosso caráter. Quanto mais você faz isso para os outros, mais você na realidade está fazendo para si mesmo também. E é assim que nasce a questão da disciplina. A disciplina é um dos pilares fundamentais do autodesenvolvimento, e isso é uma questão até mesmo espiritual. Porque a pessoa que tem preguiça, a pessoa que não consegue se manter naquela questão, sem falar de aspectos psicológicos, mas em aspectos de preferência, essa pessoa na verdade é uma escrava dos seus desejos. A disciplina ela deve reinar na vida do cabalista, ou da pessoa que está estudando, ou aquele que está buscando, o buscador do conhecimento. A disciplina ela deve estar acima de tudo, em questão de que a primeira coisa que você faz ao acordar é o quê? Muitas das pessoas é orar. Muitas das vezes a pessoa acorda e vai para o celular. E é uma falta de disciplina muito grande, porque através desses mecanismos, como o celular, ou você já se estressar a algum assunto diário que não deve ser utilizado nesse tempo de acordar, você já está sabotando, já está trabalhando questões de aspectos que não funcionam muito bem nesse sentido. Um grande exemplo de autodesenvolvimento dentro da Kabbalah é acordar, você já utilizar o seu tempo para o seu dia a dia, 5 minutos ou 3 minutos para meditações interiores, sabe? Às vezes você, independentemente da religião, né, você orar, agradecer a Deus pelo ar, pelo dia, ou coisa do tipo, agradecer a sua vida no sentido geral. Péssimo exemplo, na realidade, de afastar a energia da disciplina, do autodesenvolvimento, é reclamar. A reclamação é um dos maiores males do ser humano. É sempre mais fácil você observar que a grama do vizinho está melhor. Você sempre vai se comparar, uma coisa de sabotagem, você sempre vai se comparar e você esquece do que se é grato. E a Kabbalah nos ensina sobre isso. Ela não te dá a vida, digamos, literalmente perfeita, mas a Kabbalah explica que é um pêndulo, existe um pêndulo. E às vezes você vai estar muito bem, e às vezes não vai estar bem. E muitas pessoas, quando estão bem, esquecem que a vida também dá voltas. E elas ficam numa situação, às vezes, até pior do que já estava. E a Kabbalah nos ensina que ela não vai paralisar a sua vida naquilo que é bom, porque a vida também é feita de expiações. Mas ela vai te preparar para quando o pêndulo rodar e você ficar ruim. Essa é a questão do autodesenvolvimento. Essa é a questão da espiritualidade, essa é a questão não só de ficar em palavras, não ficar de espiritual, não só de ficar de lero, mas também de ação, de movimento, uma questão material, a questão de malkuth, até porque a Kabbalah fala, as energias elas não são apenas espirituais, elas também estão condensadas na matéria. E essa é a questão. E a questão do alfabeto das letras hebraicas, na qual nós já estávamos discutindo anteriormente, a segunda letra do alfabeto hebraico é Bet, e ela representa, além de tudo, o conceito de dualidade do ser humano. Na realidade, o que você vê hoje em dia são propagandas de coisas de uma vida perfeita do ser humano, como se você precisasse ser perfeito. E na realidade não existe uma necessidade de você ser um ser humano perfeito. Na realidade você tem que ser disciplinado em todos os sentidos da sua vida. Você vai simplesmente viver uma vida regrada.
Na realidade, o que a Cabala, o Hermetismo, a alquimia, a Bíblia, o Torá, o Alcorão, o Sufismo, o Gnosticismo, tudo isso, ele nada mais explica que se você quer ter uma vida boa, você tem que ter uma vida equilibrada. Nunca pendendo muito para algo extremo ou o contra-extremo, mas sempre no equilíbrio. Nunca sendo uma pessoa, sabe, que leva tudo ao pé da letra no sentido de ser, às vezes, até seca. Mas também não ser uma pessoa extremamente brincalhona, piadista o tempo inteiro. Mas entre lá e cá, entre Rod e Chokmah, entre Hesed, entre a força e a misericórdia, entre a cruz e o punhal, entre a água e o fogo, é que você vai encontrar algo semelhante à perfeição. Então o autodesenvolvimento nos fala sobre isso, que você não pode ser uma pessoa de extremos, mas uma pessoa que está sempre na trilha do meio. Quando nós falamos de autodesenvolvimento, muitas pessoas pensam que você tem que ser uma pessoa de ferro, um homem de ferro, uma pessoa que simplesmente faz tudo aquilo que se sente, não no sentido confortável, mas fora da zona de conforto. E não é bem isso. Na realidade, você tem sempre que ser uma pessoa equilibrada no sentido da sua vida. Não dormir tanto, mas também não dormir pouco, mas dormir relativamente, ser um meio termo. Eis a questão da dualidade. Aceitar os dois lados e trabalhar. Em geral é isso. A autoaceitação, os pilares do autodesenvolvimento. Porque quando você se autoaceita, você entende quem você é, as suas falhas, os seus defeitos e os seus acertos. Nada mais você está falando para si mesmo que vai trabalhar isso, vai melhorar essa questão. Então eu vou, para finalizar, algumas dicas disso. Sempre ser uma pessoa equilibrada em várias situações. Nunca fazer totalmente aquilo que você está querendo fazer no sentido de imediatista, mas sempre ser uma pessoa com equilíbrio nessas questões. O equilíbrio vale para todas as áreas da sua vida. Às vezes a paciência hoje evita uma frustração amanhã. É uma frase que eu sempre leio, na verdade, né? Não perder a cabeça hoje para se arrepender amanhã. É uma das questões do equilíbrio. O equilíbrio tem que estar em tudo que você faz, basicamente. Tanto no tanto que você come, no tanto que você bebe. Você não precisa ter uma alimentação extremamente saudável, mas às vezes você comer a semana inteira comer coisas saudáveis e no final de semana você comer alguma coisinha aqui que não vai te fazer tanta diferença. Porque pessoas, quando, por exemplo, você fala em dieta, na questão de dieta, tem que ter a vida perfeita, tem que comer tudo perfeito e tem que ser extremamente regrado, dieta regrada, fechada. Cedo ou tarde essa pessoa vai se cansar e vai enfiar a cara num bolo e não quer saber de mais nada, e depois se arrepende, se culpa e se auto-sabota e gera depressão e ansiedade, etc. Quando na realidade não é isso, não é esse o conceito. Mas isso se aplica em várias áreas da vida, não é mesmo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Tem outras questões que a gente estava falando, a gente vai voltar a abordar as questões das letras hebraicas. Vamos falar também sobre questões aí da espiritualidade, vamos aprofundar mais nas questões da Cabala, das esferas, né? Vamos falar sobre o Malkut, Esod, Tiferet. E os caminhos, na realidade. A Cabala nos fala de 3 caminhos, né? Esquerda, direita, centro. E isso rege todos os aspectos da vida do ser humano. Luz, trevas, dualidade, branco, preto, água, fogo, etc, etc, etc. É um assunto que vai render muito. É uma coisa complexa, mas nós vamos simplificar o máximo possível. Então, no geral, é isso. O vídeo a gente vai simplesmente resumir sobre equilíbrio, disciplina e não ficar tendendo aos extremos. Isso se aplica em todas as suas áreas, basicamente. Você não precisa agradar e ser perfeito. Na realidade, você simplesmente tem que ser uma pessoa funcional. A realidade é essa. Evitar reclamação. Apenas pequenas dicas. Evitação de reclamação também. Outra questão que a gente tem que enfatizar bastante é a questão de ser grato. A gratidão, mas não é a gratidão da boca para fora. Não é simplesmente chegar e falar assim, eu estou grato, uma coisa automática, eu estou grato porque estou vivo. Não. Na realidade, a gratidão, ela vem simplesmente de algo a mais. Reparar aquilo que você realmente tem que reparar. Você está aí assentado assistindo o vídeo, você tem acesso à internet, você tem uma água para beber. Em muitos países, água é extremamente rara, pelo menos água limpa, que nós conhecemos. E em certas regiões do Brasil também. É complexo. Muita coisa a gente vai falar sobre, às vezes até mesmo o ar que a gente respira, etc, etc, etc. Vou ficando por aqui, pessoal. Muito bom e boa noite a todos. Até o próximo episódio. E se inscreva aí no canal aí pra gente dar uma força pra gente.